digitalizou o assassinato do ministro Alexandre de Moraes em pleno Ocidente. Ele seria enforcado na Praça dos Três Poderes, em praça pública. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma nova informação de lá dos Estados Unidos. O Trump está revoltado, o povo brasileiro está revoltado. O que está acontecendo com o Bolsonaro aqui? O Trump falou, se levar o Bolsonaro à papuda, vai aumentar mais as tensões aqui no Brasil. Então, assiste até o final, não fica de fora desse conteúdo, assiste até o final para você não perder essa informação. Você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem conteúdo aqui para vocês. Vou pedir um favor para você também, deixa seu like, ajuda nós demais aqui para subir o nosso vídeo, para chegar para mais pessoas, para ver isso aqui também. Deixa seu comentário de que cidade você é, o que tá achando do nosso vídeo, que eu vou curtir o seu comentário e vou comentar no seu comentário também. Vamos deixar aqui os créditos para a Revista Oeste da plataforma YouTube. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que tá pegando fogo, está bombástico. O Brasil inteiro parou tudo para ver isso aqui. O Trump vai dar novas respostas caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja levado para a prisão da Papuda. A declaração foi feita na Rede X em resposta a uma publicação da Folha sobre a reação de ministros do Supremo à prisão de Bolsonaro. Abre aspas. Se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como Donald Trump e Marco Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Já numa outra publicação, Landau cobrou que o governo brasileiro tome medidas para limitar o poder de Alexandre de Moraes. Ele disse que a falta de ação pode comprometer a relação histórica entre os dois países. Landau escreveu o seguinte: os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Piotto, quero ouvi-lo aí, o vice-secretário do governo americano, então fez essas publicações, né, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que Bolsonaro está em prisão domiciliar, aguarda a publicação do acórdão, da sentença final que foi proferida pela primeira turma do Supremo. Ainda vai ter ali abertura para os recursos, né, por parte das defesas, e aí depois então que o Supremo vai se manifestar a respeito da possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir a pena em regime fechado, numa penitenciária como a Papuda, ou uma sala na Polícia Federal, ou se vai permanecer em prisão domiciliar. Paulo, eu vou começar pelo esse segundo tweet aqui, quando ele diz que o Brasil precisa reagir. Essa reação não viria do governo brasileiro, viria, sim, o governo brasileiro usufrui desse Supremo ao seu lado como parceiro de consórcio. O governo, estou falando do executivo, é o Congresso que precisa se mexer. E aqui eu entendi que ele está dizendo e está olhando para o Congresso Nacional, até porque ele sabe como funciona a República Brasileira. O Congresso começa a dar alguma resposta. E isso aqui, para mim, é claramente, olha, a anistia é uma saída, vocês vão adiante ou não? Volto agora ao primeiro tweet, quando você fala a primeira comunicação dele no X, quando ele fala justamente se o relatório dos juízes ali discutindo se vai para a Papuda, se os americanos aumentarem as sanções, então vão mandar o Bolsonaro para a Papuda, quer dizer... nós sabemos que o Supremo age de acordo com algum interesse ou com algum momento, não é pela lei não é. Voto de lei, voto baseado na lei foi o do Fux, ponto. Sabemos disso. E sem contar como é que os americanos entenderam aqueles risos, tantos risos ali depois de uma condenação. Uma turma decide condenar, foram 8 réus, né? 8, né? Por maioria absoluta no caso, foram 4-1, né? Só o voto do Fux que destoou em 6 das 2 condenações.
E depois eles ficam falando de futebol, de aniversário, do Barroso vai cantar aqui, vai cantar ali, o Dino com aquele deboche que parece comum já para a atuação dele, parece a marca registrada dele no Supremo Tribunal Federal, foi até perguntado pelo Gilmar, achei seu voto muito curto, não sei se ele achou que era um elogio, não foi um elogio, me pareceu que não foi um elogio. A gente não tem ideia exatamente do tamanho do arsenal de ações que os Estados Unidos podem, mas o que está muito claro é que eles sabem o que está acontecendo. E saber o que está acontecendo já é um avanço. Aos que estão criticando a ação americana, chamando de intervenção, de afrontas à soberania brasileira, nós brasileiros, os democratas no sentido de democráticos, né, nesse sentido, queríamos sim que houvesse intervenções em países onde ditaduras estavam ocorrendo. Eu apoiei, sem o menor problema, apoiaria que acontecesse na Venezuela. O fato é que nós somos hoje a Venezuela. Hoje a situação no Brasil é tão grave quanto a Venezuela, por esse ponto de vista, porque a gente está trilhando o mesmo caminho. Eu não sei exatamente o que os americanos vão fazer, estaria prometido para essa semana que vem. Novas sanções? Novas sanções, segundo o que o Marco Rubio, inclusive, disse, o chefe do Departamento de Estado. Mas pelo menos o diagnóstico eles têm preciso. Eles sabem exatamente o que está acontecendo no detalhe. E claro que aquela sessão da desforra da graça, de quanto riso, quanta alegria no salão depois da condenação, isso só piorou a imagem do Supremo. E o Congresso precisa entender isso logo, porque senão será o Congresso o alvo desse tipo de sanção. Estou falando de presidente de Câmara, de Senado, presidente de CCJ, que já disse, não vou pautar se chegar aqui. Essas coisas todas. E lembrei também da investigação comercial da seção 301 aberta pelos Estados Unidos, né, Piotr? Vem em chumbo grosso aí. Essa é muito pesada. Esse é um problema que a gente criou que era melhor não ter criado, porque isso aí é muito severo, é muito duro. E vai criar problemas porque a gente vai chegar no segundo estágio para negociar tecnicamente, só que depois de uma motivação política que nós demos para eles fazerem isso. E o Brasil tem problemas, não estou falando de questões ambientais, não. Quando se fala, por exemplo, de pirataria, é difícil defender o Brasil. Né, que ele colocou sobre o Brasil há pouco tempo, e que ele diz o seguinte no tweet dele, ele fala que a crise atual em nossas relações com o Brasil é um bom momento para reafirmar um ponto básico sobre diplomacia que meu pai estabeleceu há meio século. Não é nosso trabalho como diplomatas dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é nosso trabalho deixá-los saber que suas ações podem e terão consequências. E aí, Paula, a atualização que eu tenho para vocês em relação a algumas conversas que eu venho tendo desde a semana passada aqui nos Estados Unidos, duas coisas que me perguntaram bastante nos últimos dias. Uma é, quem é Talhaferro? Esse nome começou a ser mencionado pelos americanos. E aí, quando eu começo a explicar que o Talhaferro não é simplesmente uma pessoa que não gosta do Moraes, mas que fazia parte do esquema do Alexandre de Moraes dentro do TSE, aí realmente há um choque. E a segunda coisa é que muitos me perguntaram na última semana, são pontos sobre maiores esclarecimentos e até alguns vídeos com alguma legenda em inglês sobre o voto e com o voto do Fux. Parece, Paula, que o voto do Fux, assim como algumas pessoas na esquerda falaram, não, foi perfeito o Fux ser um dissidente e não concordar com outros 4, porque mostra que nós estamos numa democracia. O problema é que o Fux ele não discordou de uma coisa aqui, uma discordância pontual. Ele disse está tudo errado, esse julgamento tem que ser anulado. E aí, quando eu conto que foram quase 14 horas de voto, aí realmente eles ficam mais curiosos ainda. Outra coisa, Paula, o que nós estamos sentindo aqui nos Estados Unidos, pelo andar da carruagem, a maneira como os americanos postam de maneira incisiva, todos eles, de Donald Trump a Marco Rubio, Christopher Landau, o Darren Beattie, Maria Salazar, são vários congressistas. Parece que há um caminho para estabelecer que
dependendo do que aconteça com o presidente Bolsonaro, com a discussão sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente questionamentos e debates em relação à eleição de 2026, pode ser, Paula, isso eu não ouvi de ninguém, não. É uma conclusão que eu estou tirando baseada nas conversas aqui. Pode ser que os americanos, no ano que vem, eles considerem as eleições presidenciais no Brasil ilegítimas, assim como eles fizeram com a Venezuela. Porque a montanha de documentação, de olha, nós estamos de olho, isso aqui está acontecendo, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Eles estão se munindo de muita coisa, de muitos argumentos, de provas, embasamentos jurídicos, e principalmente pelo que eu estou percebendo aqui no voto do Fux. Homenageado na Embaixada do Chile em Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a defesa da democracia no Brasil foi resultado da contribuição de diferentes setores da sociedade. O ministro disse o seguinte: ninguém é capaz de sustentar a democracia sozinho. O Supremo Tribunal Federal teve um papel importante, mas jamais teria sido possível manter a democracia no Brasil se não tivéssemos tido o apoio de boa parte da classe política, da quase totalidade da imprensa e da sociedade civil. Na mesma cerimônia, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também foi condecorada com a Ordem Bernardo O'Higgins, principal honraria do governo chileno a estrangeiros. Barroso também aproveitou a ocasião para homenagear o Chile, classificando o país como lindo, de pessoas amenas e agradáveis, e também defendeu uma maior aproximação regional entre os países latino-americanos. Durante a abertura da sessão plenária de hoje no Supremo, Barroso saiu em defesa da atuação dos integrantes da primeira turma do Supremo no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa talvez seja a coisa mais importante para quem acompanhou o julgamento com olhos de ver. Sobretudo, não existe caça às bruxas ou perseguições políticas. Tudo o que foi feito baseou-se em provas, evidências exibidas publicamente que demonstraram para todos os ministros. Houve divergências como faz parte da vida, mas para todos os ministros houve prova documentada da existência de um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Prova documental e confissão. Tá certo. Era um pensamento digitalizado. Mas existiu e foi impresso diversas vezes. Ô Silvio, vale lembrar que Barroso está se despedindo dessa cadeira, né? Dia 29 ele passa o bastão aí para Edson Fachin, que vai comandar o Supremo Tribunal Federal. Pensamento digitalizado eu não tinha ouvido até hoje, foi novidade para mim, confesso. Ele não estava se aguentando, né, Paula? Veja, o Gilmar Mendes falando pelos cotovelos, Alexandre de Moraes falou, frequentou o noticiário, Flávio Dino falou, debochou, fizeram piada, até a Carmen Lúcia apareceu no noticiário, Luiz Fux lembrado pelo voto que deixou para a história, e o Barroso ele não estava se aguentando, ele precisava falar. E aí sai o que sai, pensamento digitalizado. Então alguém pensou e digitalizou o assassinato do ministro Alexandre de Moraes em pleno Ocidente, ele seria enforcado na Praça dos Três Poderes, em praça pública. Alguém consegue imaginar se isso é minimamente crível? Eu não estou aqui defendendo nada do que esses amalucados, essas conversas amalucadas retratam, tá? São recortes de WhatsApp, mas de cabeças que estavam perturbadas, seguramente, mas é algo exequível, é algo crível pensar que alguém acorda e fala, precisamos executar Geraldo Alckmin. Pelo amor de Deus, também não estou defendendo nada em ninguém. Envenenaram o presidente da República. O que eles andam assistindo na televisão? Porque é disso que se trata. Agora, o Barroso tenta fingir seriedade ao afirmar tudo isso. Bom,
Há pouco se dizer, além de desconstruir a fala dele, né? Algo que foi provado, há evidências quais? Aponte uma. Curioso que ele não fala, ele não aponta a prova que ele encontrou, que o Procurador-Geral da República não encontrou, que o ministro Luiz Fux não encontrou. Conjunto probatório é nulo, tem a delação do Mauro Cid, que sustenta a acusação, e foi ela que seguiu até a condenação na primeira turma. Mas quais são as provas que o ministro Barroso encontrou que ninguém mais achou? Ele deveria mostrar para o Brasil e para os colegas de toga. Ademais, apoio amplo da sociedade civil. Que apoio? Eles não saem na rua, eles não frequentam aeroportos, restaurantes, eles não podem pisar na calçada. O presidente Jair Bolsonaro é o avesso de tudo isso. Por onde passa, arrasta multidões. É só olhar para as ruas. Onde é que está o apoio da sociedade civil? Em alguma pesquisa do Datafolha? E finalizo. Aí talvez eu concorde com ele. O apoio da ala majoritária da imprensa. Essa sim, bajuladora dos togados e desse regime que não tem nada a ver com democracia constitucional. Diga, Augusto. Nenhum desses caras aí leu o voto do Fux. Não. Nenhum leu, porque ali você é um exemplo o voto é didático, ele explica, ele começa dizendo, não é aqui que devia estar sendo julgado esse caso. Ponto. Para aí. Ele não explica nada, eu prefiro o Barroso do perdeu o mané, vai logo direto ao ponto. Perdeu o mané, não amola, nós derrotamos o bolsonarismo numa festinha do PCdoB e ele foi levado a essa comemoração pelo hoje companheiro de toga, que é o Flávio Dino. Ele estava junto com o Barroso quando ele disse que eles haviam derrotado o bolsonarismo. Como é que pode um sujeito que entende de direito, nós sabemos disso, ele foi um advogado muito eficiente, ele sabe, como é que pode mentir com essa cara lavada, né? E falar em democracia, estamos salvando o trabalho, não sei o quê, e se apoia o que faz o ministro Moraes, um sujeito que queria soltar um terrorista italiano até outro dia, porque era um jovem que sonhava com uma Itália democrática. Quer dizer, o Barroso corre por aí que ele queria terminar o mandato e, em seguida, pedir a antecipação da aposentadoria, né? Eu acho que ele deve ficar, porque ele está no lugar certo com essa turma, e encarar o povo e os julgadores de verdade no momento em que vier o castigo merecidíssimo para todos eles, que pode ser em forma de anulação de processos de casos, todos eles, mas eu acho que vem em forma de anistia. Eu quero ver o que ele vai dizer, como é que ele vai discursar. Então, porque ele é capaz de justificar tudo. Ele disse que não, eles que votam casos em que as mulheres estão envolvidas como advogados, disse que não votaria, ele se declararia sob suspeita, por ter sido freguês da figura, que ele não votaria se fosse julgado pelo Supremo o João de Deus, que é aquele conhecido tarado, né? É um tarado, porque ele é um outro caso. O sujeito fazia horrores documentados, todos eles, ele ainda disse que não julgaria. Por quê? Porque ele ainda acha que o João de Deus, frase dele, extrai o que há de melhor em nós. É isso. Esse é o Barroso. Piotr, é curioso porque é a segunda defesa pública que ele faz do... Vamos aqui para mais uma nova informação que acaba de chegar aqui para vocês. A SAB volta a manifestar apoio à anistia e diz que a questão está resolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSD, respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar de Costa Neto, do PL. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab,
manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro do portal Metrópolis, foi feita nesse sábado, durante participação dos Rocas Festival, evento volta ao setor de equilíbrio realizado em Itaú, no interior de São Paulo. Kassab entregou um painel ao logo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomi Abduk, republicano ligado à base bolsonarista. Durante o combate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto da anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado aos 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em resposta, Cannabis afirmou: para mim, essa questão está resolvida. A situação favorável à anistia. A fala foi recebida com aplausos por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partido do centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem aliados em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois da condenação do STF. No Congresso, deputados e senadores articulam a volta da medida ainda nesse segundo semestre. Então esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeo aqui para vocês. E muito obrigado por chegar até o final. Seu comentário ajuda nós demais também. Comente aí o que você achou do vídeo, de que cidade você é. Eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário. E vou ver e vou comentar também o seu comentário. E até o próximo vídeo.